Agora vamos lá, gente. Aquela pergunta que eu falei com vocês que é muito representativa em relação ao mercado de avaliação de imóveis e o que acontece, tá bom? Eu não vou dar o nome todo para não expor, mas olha só o que ele escreveu, gente. Eu falo exatamente o que ele colocou aqui. Abre aspas. Fiz um laudo de avaliação usando meu metro próprio, mas muito bem elaborado. Vou repetir. Fiz um laudo de avaliação usando meu metro próprio, mas muito bem elaborado. O juiz não aceitou e me exigiu devolver os honorários já recebidos. Eu tenho que fazer isto? Eu vou repetir, gente. Tem que devolver sim. Tá, vamos lá, olha só o que você falou. Fiz um laudo de avaliação usando método próprio, mas muito bem elaborado. Você não pode fazer. Sabe por que você não pode fazer? Existe uma norma técnica da BNT, NBR 14653 da BNT. Se tem uma norma técnica da BNT, você tem que fazer a avaliação de imóveis de acordo com essa norma técnica. Você não pode criar métodos próprios. Você falou método próprio, mas bem elaborado. Mas, você usou a expressão mas, mais bem elaborado. Não adianta, meu amigo, não adianta você criar um método de avaliação mais bem elaborado, um método top das galáxias, usando, sei lá, física quântica. Existe uma norma técnica regulamentando que existem métodos. Você não pode usar outro método que não seja esses da norma técnica. E a norma técnica NBR 14653 da BNT, meu amigo, ela regulamenta os 5 métodos de avaliação. Ela fala quais são e regulamenta. Então você não pode criar um método próprio, por mais bem elaborado que seja, como você escreveu aqui. Isso não existe. Aí você vira e fala o seguinte, o juiz não aceitou, claro, tem uma norma técnica falando quais são os métodos, você cria um método próprio, e o juiz exigiu que você devolva os honorários que você já recebeu. Você está perguntando se você tem que fazer isso? Claro que tem, meu amigo. Você não entregou um trabalho de acordo com a especificação. Se alguém te pagou, devolve os honorários, não retruca, não. Se qualquer ser humano, se você prestar serviço para a pessoa mais simples do mundo, e o serviço não ficar adequado, você tem que devolver o que essa pessoa te pagou. Só que nesse caso, presta atenção, tem um juiz que está te pedindo, brother. Você está questionando se você vai devolver ou não, está me perguntando se você deve fazer isso? Deve. Sabe por quê? Você pergunta, tem que fazer isso? Tem. Você deve ter recebido aí uns... Eu não sei que imóvel que é, você não falou, tá? Mas, sei lá, o imóvel mais simples da justiça, R$4.000. Normalmente você recebe 50% de adiantamento antes de começar. Você deve ter recebido R$2.000 de adiantamento. E receberia os R$2.000 no final se o seu trabalho fosse legal. Não foi, o juiz te intimou a devolver honorários. Deve ser R$2.000. Sabe o que você tem que fazer? Devolve os R$2.000. Vai lá na secretaria, pede o número da conta da justiça, devolve, faz uma petição, informando ao juiz que devolveu e anexando um comprovante de depósito. É isso que você tem que fazer. Se você não fizer, sabe o que o juiz vai fazer? Ele deve ter te dado prazo para isso. Ele tem um sistema lá de bloqueio de conta. Ele vai acessar qualquer conta bancária em seu CPF e arrancar de lá o valor que já te adiantou. Então, para não passar essa vergonha, devolve para o juiz e pronto. É isso que eu acho que você deve fazer. Aprende, meu amigo, a gente não faz avaliação com método próprio, a gente faz com os métodos da norma técnica. Se você fez uma avaliação, se você foi nomeado, você está entendendo que é fácil ser nomeado? Se é fácil ser nomeado, honre essa nomeação e faça um curso para se preparar. Eu acho, meu amigo, que você fez isso porque você não tem conhecimento. Não é porque você se sente maior com a norma técnica. Eu só não entendi porque você perguntou se você tem que devolver o dinheiro que alguém te pagou pelo serviço que você não prestou. Claro que tem que devolver, ainda mais porque é um juiz, tá bom? Mas você não deve saber, tá? Então é isso que eu te falo. Agora, turma, não expus o sobrenome dele, agora eu vou falar com vocês. Joaquim, aproveita que eu vou falar com os colegas aqui para você entender também, tá? Pessoal, não se pode fazer avaliação usando método próprio, isso é o que eu mais vejo. Às vezes alguém me contrata para contestar um laudo, tá? Às vezes tem um perito do juiz, eu sou um dos assistentes. Eu vejo laudos usando métodos próprios. E às vezes o perito começa o laudo isso. Este perito fez a avaliação usando métodos próprios. É muito comum. Às vezes um advogado me procura, professor, eu estou com um processo na Receita, o meu cliente resolveu contratar um outro perito, não quis te contratar. Levei na Receita, o trabalho dos advogados está perfeito, mas o laudo da Receita Federal falou que isso não é um laudo. Olha aqui, professor, você consegue nos atender, nos ajudar? Eu tinha um prazo de 30 dias, agora o meu prazo é 5. Você consegue nos ajudar? Consigo. Só que eu vou cobrar mais caro. Não para explorar a empresa, mas porque ela tinha 30 dias, tem só 5. Às vezes uma terça-feira eu tenho que entregar na sexta. Eu vou trabalhar dobrado, vou trabalhar à noite, então eu vou cobrar mais caro. Não para explorar, mas para justificar o meu trabalho. Olha que eu pego o laudo, eu falo, me dá o laudo, porque o laudo agiliza. No laudo, mesmo que ele não tenha sido aceito pela Receita ou pela Justiça, está lá a descrição do imóvel, tem uma pesquisa, me passa aqui. Na hora que eu pego, o laudo está lá. Este perito usou métodos próprios para fazer a avaliação. Um absurdo, pessoal. Agora, essas pessoas fazem isso não porque elas se sentem maiores que a norma técnica. Olha só, eu sou um perito, tenho uma norma da BNT, mas eu sou maior que a norma da BNT. Inventei um metro e estou botando um metro goela abaixo do juiz ou goela abaixo da Receita Federal. Não é isso, não. Essa pessoa faz isso por desconhecimento, ela nem sabe que existe uma norma técnica.
Acompanhe o meu curso gratuito. Eu vou mostrar para vocês uma aluna minha, atuando como assistente técnico. Ela contestou um perito, segundo ela experiente, que usou para fazer a avaliação uma norma, gente, que foi extinta em 2004. Anos depois, esse indivíduo estava ainda fazendo a avaliação com a norma extinta em 2004. E segundo essa aluna minha, professor, uma pessoa de experiência, ela me mostrou a contestação dela e ela ganhou. Então, assim, se tem gente que não sabe fazer, tem gente fazendo com normas, com métodos próprios e está fazendo. Se tem gente fazendo com norma que nem existe mais e está ganhando dinheiro, imagina você. Aí eu respondo a primeira pergunta que eu fiz, professor, saio da empresa para empreender? Empreende, vocês estão entendendo que tem tanta gente não sabendo fazer, fazendo e ganhando dinheiro. Se você aprende a fazer da maneira correta, e eu tenho didático para te ensinar isso, você vai estourar a boca do balão. Olha aqui o que aconteceu, professor. Olha o absurdo que eu vi no mercado. E o aluno resolveu, desenrolou, prestou um serviço para o cliente dele e expôs um mau perito. Então é muito típico isto que essa pessoa aqui escreveu. Como funciona o mercado. Então se você tiver um conhecimento, você vai estourar a boca do balão. E de novo, eu não consigo ter um sentimento ruim com essas pessoas. Eu consigo ter um sentimento de, pô, por que eu não consigo atingir mais pessoas? De repente, o Joaquim tivesse me conhecido antes, né? Ele está fazendo uma pergunta, me conheceu agora. Se ele tivesse me conhecido antes, talvez não tivesse passado por essa vergonha. Turma, vocês entenderam como que é o mercado? É muito representativo de como que é o mercado de avaliação de imóveis.